Seja bem-vindo, bem-vinda ao grupo de estudos, nesse momento de estudos da Casa de Arautos. Então, estamos aqui reunidos hoje, né, para dar continuidade. E boa tarde a cada uma que está se conectando com a gente agora. E para iniciar o nosso encontro de estudos dessa tarde de quarta-feira, a gente vai começar com uma prece. Então, nesse momento, aí onde você estiver, se sente de forma confortável, se sentir confortável também em fechar seus olhos ou deixar semi-abertos. E nesse momento que se inicia o estudo dessa tarde, se conecte à Casa de Arautos, ao plano maior, a todos os trabalhadores desse campo e da espiritualidade, do plano material e do plano invisível. E que ainda uma luz muito protetora proteja a cada um e a todos nessa tarde de trabalho. E que mente e coração estejam abertos. Agradecendo a proteção, com essa prece a gente vai iniciando os trabalhos dessa tarde. Então, para iniciar, a gente tem sempre alguns recados para passar, né? E falando primeiro aqui do nosso grupo de estudos, lembrar que na primeira semana a gente estuda o Evangelho mais o Livro dos Espíritos. Na segunda semana do mês, o Livro dos Médiuns, com conexão ao Livro dos Espíritos também. Na terceira semana, Céu e Inferno e o Livro dos Espíritos. E na quarta semana, Gênese e o Livro dos Espíritos. E lembrando ainda que todo domingo tem o programa Arautos com você, programa com conteúdo inédito, gravações do Dr. Reinaldo Leite, né, que acontece na rede Boa Nova de Rádio, todo domingo, às 16h30. Então, estão todos convidados para esse momento que é tão especial e com conteúdos inéditos do nosso querido Dr. Reinaldo Leite. Bem, e dados os recados, hoje a gente, lembrando, então, segunda semana, Livro dos Médiuns mais Livro dos Espíritos, hoje a gente vai estudar o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, que é o maravilhoso e o sobrenatural. E para iniciar aqui nosso encontro dessa tarde, eu vou passar para o senhor Almério, que vai iniciar nossos estudos. Então, senhor Almério, por favor, iniciando os estudos dessa tarde. Então, vamos lá. Minhas amigas, meus amigos, espíritos benfeitores e aqueles que não são também, mas vão ficar. O nosso assunto é bastante promissor, maravilhoso e o sobrenatural. Nós vivemos ainda no sobrenatural todo dia, né? Ou não? Todo dia nós estamos mais ou menos no sobrenatural. Então, esse sobrenatural e o maravilhoso, eu acredito, ele está até nos dias de hoje ainda, dependendo de lugares, comunidades, crenças, pessoas e assim por diante. Ainda existe o maravilhoso e o sobrenatural. Por isso que é maravilhoso. Esse pensamento, essa crença, eu acredito que está na infância da humanidade. Tudo aquilo que não tem explicação, tudo aquilo que você é desconhecido, né? Então, como não tem explicação, fica no campo do maravilhoso, do sobrenatural, dos milagres, fica no campo divino. Essas coisas pertencem a Deus. Não tem explicação, fica na conta do Criador.
o sobrenatural e esse maravilhoso que nós estamos vendo nesse capítulo aqui. Em termos de religião, disse de tudo aquilo que é ligado à ação da graça, né? Olhando pelo lado da religião, o sobrenatural está ligado à ação da graça, aquilo que é divino, os fenômenos psíquicos, mediúnicos, anímicos, espirituais, está nesse campo do sobrenatural, do maravilhoso, porque como não tem explicação para certas coisas, a gente coloca nesse campo. Então, está no campo da espiritualidade. Como nós não conhecemos a espiritualidade, então os fenômenos que vão acontecendo e que não têm explicação, fica no campo do sobrenatural e do maravilhoso. Mas para Allan Kardec, ele não entendia os fenômenos como sobrenatural e maravilhoso, os fenômenos que aconteciam. Por quê? Porque o Allan Kardec já era uma pessoa esclarecida, estudiosa, compreendia bem as leis naturais, então ele não entendia esses fenômenos como maravilhoso e sobrenatural. O que acontecia é que o fenômeno não era explicado, não era estudado, então ficava no campo do maravilhoso e do sobrenatural, por desconhecer as leis que regem esses fenômenos aqui na Terra. Então, o que há realmente nesses fatos todos que vão acontecendo, cuja natureza são desconhecida, e por causa disso, não se pode dizer que são sobrenaturais. Elas estão acontecendo aqui, ali, acolá, as pessoas dizem assim, isso é sobrenatural, isso é divino, isso é milagre, isso são coisas da divindade, mas isso tudo são explicações que nós damos, os homens dão, por faltar a explicação científica do fenômeno. Kardec, que era uma pessoa já estudada, com bastante conhecimento, conhecia bem as leis naturais, as leis divinas, ele entendia esses fenômenos todos como fenômenos naturais. Se esses fenômenos existissem realmente, seria uma derrogação da lei, como os chamados milagres que aconteciam e acontecem até hoje, fenômenos que as pessoas dão como milagre. As pessoas estão aí passando por dificuldades, enfermidade e tudo mais, e quando acontece uma recuperação, a gente fala assim, isso foi um milagre, né? Mas milagre no sentido, vamos dizer assim, filosófico, vamos dizer, né? Mas no sentido real não tem milagre. Tudo transcorre dentro das leis naturais. Uma outra questão... Acho importante a gente aprender e fixar bem as lições desse capítulo, né, seu Homero? Então, lembrando já dos encontros anteriores, né, se a gente entende, por princípio, que existe uma alma e que essa alma sobrevive ao corpo e se manifesta, portanto, esse é um ponto importante da gente entender. E se tudo, por trás de todos os fenômenos, existe sim a lei da natureza, esses fenômenos ditos maravilhosos, ditos sobrenatural, nada tem se a gente estudar e se aprofundar como fez o Kardec, né? Então, a gente não conhece a causa, não conhece a lei que está por trás, mas se a gente estudar, aí sim, a gente estudando vai ver que são fenômenos totalmente naturais, porque eles fazem parte das leis naturais, né? E a Fernanda fez uma pesquisa onde ela foi buscar no dicionário a palavra maravilhoso, quer dizer que algo que não se explica racionalmente, que foge da lógica.
E aí sim, né, se a gente for lembrar, quando, por exemplo, né, acontece um fenômeno, ou acontece, aspas, um milagre, é exatamente isso, ele não é explicado racionalmente, ele não é explicado com a lógica habitual. A gente precisa ampliar a nossa consciência, como ele fez, né, para que a gente possa entender e a partir de que lei. Então, é importante a gente relembrar, né, dos estudos aí da nossa... do mês passado, né, que a gente estudou aí o primeiro capítulo no mês anterior, né, que se a gente acredita num princípio que é o da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo vai acontecer e ele pode, a partir daí, se manifestar, né, Sr. Maria? Então, acho que é importante a gente só trazer para ir fixando os aprendizados, né? Então, esse sobrenatural, ele ainda é comentado e tem pessoas que acreditam nele, porque eles acreditam na força da matéria, não acreditam e não acreditam na existência e na força dos espíritos. Eles separam as coisas, né? Então, e sendo os espíritos também, que é uma força da natureza, fica de fora. A razão diz assim para nós, né, no nosso livro aqui, que diz que não há efeito inteligente sem ter uma causa inteligente. Quem é essa causa inteligente? Essa causa inteligente já foi provada por vários estudos, que são forças espirituais que atuam na matéria através de sinais. Veja lá o caso das mesas girantes, do caso das irmãs Fox e tudo, e foi perguntado para essa força sobrenatural que nós não sabíamos o que era, do que se tratava. E ela, no entanto, trouxe para nós a resposta. Eu sou um espírito, só que eu estou fora do corpo. E esse espírito tem a condição, a força, o poder de se manifestar e de se apresentar através dos objetos materiais que estão aqui ao nosso redor. Então, baseando na existência dos espíritos, o sobrenatural deixa de existir porque você passa a compreender, entender a causa que provoca os chamados fenômenos que nós não sabíamos o que acontecia naquele momento, mas a partir do instante que você conhece a causa de uma força inteligente, esses fatos todos passam na condição na condição de fenômenos naturais, né? Então, aí precisa unir a matéria e o espírito, mas aqueles que se prendem somente na matéria, na força da matéria, sem a ação dos espíritos, fica difícil de você aceitar esse fenômeno como uma força natural. Daí, como a gente não tem explicação para isso, a gente coloca no mundo dos milagres, da superstição, do sobrenatural, coisa Então, aí que eu queria... divina, Então, senhor mistério Mário, de Deus. eu queria, eu acho que aí o senhor falou uma coisa importante, que são as crenças supersticiosas, né? Então, lembra que há décadas atrás não tinha a crença supersticiosa por exemplo, a casa mal assombrada. O que é uma casa mal Onde eu morei era assombrada? mal assombrado. Onde eu morei era mal assombrado. Exato. E aí a gente descobriu a causa. Sumiu. Foi. Voltou. Você está me ouvindo?
Você está me ouvindo? Não. Agora sim, Zé, é que eu tive um Agora problema sim. com a internet. Minha internet oscilou aqui, agora ela voltou. Eu estava falando que tem a questão também das crenças, né? O que é uma crença? É uma verdade. Então, como a pessoa ela acredita, por exemplo, né? O que é uma superstição? É eu acreditar como verdade uma coisa que não é, né? Então, e são muitas, mas são muitas que envolvem. E aí eu lembrei de uma delas, que são as casas mal assombradas, que é o quê? É explicar algo que é de novo, é uma lei natural, é uma coisa que é natural né, para quem estuda e acredita, aí joga para o sobrenatural, né, São Marion? Exatamente, é isso aí. E o que fazer, então? Eu estava... O que nos, né? Qual é a orientação? Qual foi o método do Kardec? Foi a observação. Então, isso é muito importante. Como ele era, né, pedagogo, ele tinha muitas profissões, né? E uma delas também era cientista. Então, para ele, a observação, tanto que ele também não começou acreditando por acreditar, né? Ele foi atrás de provas contundentes. Então, a observação, né? Depois, a comprovação, ele não acreditou para compor, né, os 5 livros, que são a sustentação, vieram de mais de uma pessoa, quer dizer, ele não confiou em uma informação, mas ele testava, né, ele comparava as várias informações para poder passar adiante, né? E o tempo, aí ele fala, o tempo, o estudo de qualquer ciência é que a gente vai adquirir o conhecimento. Precisa estudar, não adianta ouvir falar, assistir uma palestra aqui, outra ali, precisa estudar e dedicar tempo para conhecer. Assim como quem se dedica, vai estudar física, não tem que estudar 4 anos na faculdade? Vai estudar química, mais 4 anos, vai estudar biologia, vai estudar geografia, vai estudar medicina, então muito mais, engenharia. É a mesma coisa, precisa estudar, né? Mesmo porque né, são questões de filosofia, são questões... A gente encontra todos os temas da atualidade dentro do ramo social, né, tanto a parte física quanto moral. Por isso que tem o tripé, né? Ciência, filosofia e moral religiosa. Por isso que é tão importante, né? E aí também, a palavra milagre vem de miraculum, quer dizer, se maravilhar. E é natural, né? Se a gente é criança, a criança ela não fica assim... Quando ela descobre uma coisa, ela fica maravilhada, uma criança. Se nós somos crianças diante, né, dos fenômenos naturais, né, como eles são de ordem espiritual, a gente também... Então, essa palavra, né, ela faz sentido um pouco quando as pessoas ficam, né, uma coisa extraordinária, admirável de se ver. Então, é importante, né, que, como tantas outras palavras, a Fernanda colocou aqui, né, na pesquisa dela, que essa palavra ela acaba se afastando do seu sentido mais original, né? Que hoje, quando a gente fala milagre, parece que é um poder divino que veio e esse poder divino alterou as leis da natureza, né? Sendo que a palavra milagre é de maravilhamento, quer dizer, quando acontece uma coisa que eu não entendo, eu fico, nossa, que maravilha! Isso mesmo. Então, como você falou, o Kardec, como observador, ele já observava tudo isso na natureza e ele entendia perfeitamente os fenômenos que iam acontecendo e ia colocando dentro de uma ordem de raciocínio, e ele via aquilo que era possível acontecer e aquilo que não era possível acontecer dentro das leis que regem o nosso universo aqui. Mas, mesmo assim, né, precisa de um estudo, de uma observação constante para você ir separando as coisas para dar uma explicação bem concretizada.
que nem aqui o nosso estudo desse capítulo aqui, se você tirar o espírito desse capítulo, fica sem sentido essa explicação que está aqui no livro. Então, nós precisamos unir nele a existência dos espíritos. E a existência dos espíritos não se trata de um fato isolado ou privilégio de algumas manifestações dos espíritos. Ela se encontra, a manifestação dos espíritos, em todos os povos, antigos e modernos, nos livros sagrados, nas religiões. Voltou? Seu Homero... Oi, vocês estão me ouvindo, Voltou. gente? Nossa, minha conexão. Voltou? Sim, sim, Voltou. tá ok, Salmério, podemos seguir. Tá sim, seu Homero, estamos te Voltou, né? ouvindo. Então, nesse capítulo que nós estamos estudando aqui, o sobrenatural, os milagres, o maravilhoso, tudo isso está no campo da falta de elementos para explicar os fenômenos. Nós não podemos separar das coisas a existência do espírito. O espírito também está no mundo material, na natureza, constitui uma das forças da natureza, como coloca no Livro dos Espíritos, capaz de se manifestar, como eu falei agora há pouco, através da matéria, impressionando os sentidos e fazendo reconhecer a sua existência. O pensamento do espírito é um atributo do espírito, né? Então, e esse pensamento, ele pode se manifestar através da sua própria fisiologia. O espírito não é uma coisa vaga, uma coisa vazia. O espírito é um ser, né, definido, um ser definido, que pode ser visto, tocado. Portanto, não há nada de sobrenatural nesses fenômenos que acontecem, né? Quando você sabe a origem, você sabe a causa que deu aquele fenômeno para naquele momento que está ocorrendo. O que acontece é que aqueles que não acreditam na existência dos espíritos, que os espíritos não têm essa força de poder se manifestar no mundo físico, é que dá essa explicação de sobrenatural e de milagres, essa coisa toda. Os milagres são coisas que estão fora das leis naturais e que não estão dentro desse universo que nós estamos vivendo aqui agora. Então, precisa colocar nessa lição aqui a existência dos espíritos. Está colocado aqui no Livro dos Espíritos. Aqui. O espírito é um ser inteligente, tem a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e de fazer, de se apresentar, de ser tocado, ser visto e tudo mais. Então, quando você sabe a causa que está movimentando certas coisas dentro de casa, numa sala, tudo mais, não tem nada de sobrenatural. É algum fenômeno que está acontecendo, atribuído uma outra força que, no momento, nós não estamos vendo, não estamos percebendo fisicamente. Mas quando você passa a estudar os fenômenos, como o Kardec fez, observador, e não é estudar uma lição, duas, assistir uma, duas reuniões, como ele explica,
você precisa fazer um estudo contínuo, perseverante, com seriedade e com muitas outras pessoas estudando no mesmo sentido, buscando, assim, mais informações para você chegar a um resultado dentro das leis que regem o nosso universo onde nós estamos aqui. Porque neste universo não tem nada de sobrenatural. Tudo ocorre através das leis naturais. Quando nós compreendemos direito essas leis, logo nós colocamos os fenômenos que vão acontecendo nas ordens de Deus, nas ordens divinas, do religioso, do maravilhoso, dos milagres, da superstição e assim por diante. Descobriu a causa, todo esse sobrenatural, esse maravilhoso, né, vai para o campo do natural. Sim, né? Fala, Michele. Eu ia Então, falar, né? mas... Não, é rapidinho, porque eu estou ouvindo aqui, eu estou achando interessante esse capítulo, porque ele traz uma... É muito sério isso, né, que o Kardec fazia, porque antes do Kardec começar toda essa pesquisa, estudar, já acontecia alguns fenômenos, e aí lembra quando a gente até estudou aqui no começo, lá das mesas girantes, das irmãs Fox, que, né, ia para um teatro, era como se fosse uma atração, né, e parecia um espetáculo, era um show. E a partir do momento em que isso foi sendo levado a sério, né, com estudos sérios, e como Kardec fala isso, que não adianta só você pegar um trechinho e ler, são estudos de anos, né? Quanto tempo? Eu lembro quando eu fiz um curso também de médiuns que era para dar passe, você tinha que estudar lá, eram 3 anos de curso para você entender todos os fenômenos, saber. E eu fiz esse curso, eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos quando eu fiz o curso. E era interessante, porque eu estava começando a estudar a doutrina, e para mim, eu ficava com esse pensamento de que era uma coisa sobrenatural, que era algo assim, né? E a partir do momento em que você começa a estudar, que você começa a entender, mas você fala, opa, não tem nada de sobrenatural, está tudo dentro das leis de Deus mesmo, né? Tudo tem um porquê, tem uma explicação, tem uma lógica, por isso que hoje, né, pelo menos para mim, assim, o espiritismo é a doutrina que mais traz respostas, né? A fé raciocinada que a gente fala, né? Que existe. Então eu acho interessante, porque eu ficava muito, eu já fui essa pessoa que ficava maravilhada, achava tudo que era sobrenatural, e não, hoje, com o passar, né, quanto mais você vai estudando, você fala, não é bem assim, acreditando nos milagres, né, achando que tudo era um milagre, não, opa, você começa a estudar a doutrina, você vê que não é um milagre, né? Está fazendo parte ali de um plano reencarnatório, está fazendo parte de uma série de coisas que aquele espírito precisa passar. Então, é muito interessante mesmo esse capítulo, as lições desse capítulo. Vai lá, Lê. Muita sincronicidade, Michele, o que você falou, que eu estava aqui pensando, né, quando eu estava lendo esse capítulo, estudando sobre essa lição do Livro dos Médiuns, que ele ressalta muito a importância do conhecimento. Então, por isso que o estudo, o conhecimento é importante, porque como que você vai julgar, você vai manifestar uma opinião se você não conhece algo, né? E o interessante que nessa lição do Livro dos Médiuns, ele fala que tudo aquilo que não era entendível era sempre associado a uma força maléfica. Então, parece que tudo aquilo, né, que não era compreensível na época, que as pessoas não tinham uma compreensão, e sem ter o conhecimento, desprovidas do conhecimento, sempre associavam a algo do mal, né? Então, por isso que a gente olha na história da humanidade, né, até aqui no Livro dos Médiuns mesmo fala, né, aquela época,
né, em que as pessoas realmente, elas iam até né, eram banidas da sociedade, eram excluídas e, em outros casos, até queimavam. Por quê? Porque não era entendível. Agora é interessante, né? Porque tudo que não era entendível sempre era associado ao mal. Então, por isso que para a gente debater, para a gente entender algo, é tão importante a gente estudar. E você falou dos cursos, né, Michele? Eu também, né, nas casas espíritas, eu olho a importância, né, da escola de aprendizes do Evangelho, que são no mínimo, eu estudei no mínimo 7 anos e saí de lá sabendo que pouco sabia, né? Então, quando a gente fala de espiritismo, de sobrenatural, né, tudo tem uma explicação, e principalmente o magnetismo, né? Quando a gente começa a estudar o magnetismo, ele está associado à ciência. O que é um passe? Né? Ele está muito ali associado ao magnetismo, e hoje tem muitos hospitais, médicos, entidades da própria ciência que estudam, né, os efeitos do passe nas pessoas, né? Os passes de cura, os passes de equilíbrio. Então, por isso que esse momento que a gente está tendo aqui, né? Por que estudar? Né? Por que parar, ler, procurar entender um pouco melhor, né? Então, é tão importante, né? Porque a partir do momento que você passa a entender, aí sim, aí você pode discordar ou concordar, mas ter uma opinião ali fundamentada, e não só no racional, né? Acho que tem uma parte muito importante que fala aqui, que é não só no mental, no racional, mas também no sentir, em você sentir aquilo que você está aprendendo, que você está estudando. Então, o quanto que é esclarecedora essa lição, né? Que fala aqui dos milagres. Eu gostei. Vai lá, Fernanda, depois vou. Obrigada, Dê. Eu aqui estou refletindo, pessoal, sobre uma coisa que eu acho que até, inclusive, a Delmar puxou, a questão do milagre. Eu fiquei pensando bastante, né? Eu já ouvi bastante sobre, sabe uma frase assim? Vai acontecer um milagre? Tomara que aconteça esse milagre. Eu já ouvi bastante isso. E, às vezes, acho que a gente acaba colocando essa ideia de milagre até na nossa própria crença da religião. E o que eu acho bonito aqui, que a gente está estudando, está entendendo, é que o milagre nada mais é que, assim, o movimento das leis naturais, né? E aí tem uma parte que fala assim: Jesus curou, acalmou águas revoltadas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, mas nunca essas ações que ele fez é uma ação milagrosa. A gente não considera como uma ação milagrosa. Porque fala que dentro, né, do Evangelho, fala assim, ele, como conhecedor das leis que regem a terra, apenas utilizou-se desses recursos naturais que os homens ainda estavam longe de entender, né? Então, me veio um pouco essa reflexão, sabe? O quanto também a gente tem uma ideia, né, formada de milagre. Vai acontecer um milagre. E, na verdade, não. É um movimento das leis mesmo naturais acontecendo, né? Então, é um pouco do que eu estou aprendendo aqui nesse capítulo do Livro dos Médiuns. E dando continuidade a esse ponto, nada é por acaso, né? Imagina tudo isso que você falou, né? De Jesus, andou sobre as águas, transformou água em vinho, Lázaro ressuscitou, e a gente sabe que não, mas enfim, tudo isso, voltando no tempo, porque você também pesquisou a pergunta 628, a pergunta 628 do Livro dos Espíritos, diz: por que a verdade ela já não é logo posta ao alcance de todos e essas leis naturais já são logo reveladas e pronto? Aí a resposta brilhante da pergunta 628, porque cada coisa vai vir a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa se habituar pouco a pouco. Do contrário, fica no escuro muito tempo, fica no escuro, escuro, escuro. Aí bota um farolete ou liga uma luz muito forte, você se cega. Então, essa resposta, para mim, ela é brilhante. Então,
jamais Deus permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas em tempos que ele não conseguia entender. Quem tem filho pequeno em casa sabe, né? Uma criança de 3, 4 anos, você chama para ajudar no orçamento doméstico, vem aqui que você precisa da sua ajuda. Não tem como uma criança de 4, 5, ela não vai te ajudar no orçamento, saber aonde que você vai usar. É a mesma coisa, tudo vem a seu tempo. E aí eu acho um ponto importante e lógico, e aí eles tinham que dar uma explicação. Qual a explicação? Sobrenatural. Qual a explicação? Milagre. E aí, eu, assim, como eu gosto muito, vocês sabem, de honrar o que veio. Então, assim, a Igreja Católica, da qual muitos de nós foram... Né, minha mãe me levava para a igreja, desde pequenininha. Né? Eu tenho 3 tios padres, irmãos dela. Então, gente, a Igreja Católica é meu primeiro alicerce. Então, o que a gente fala? A gente vai respeitar, senão precisa tomar cuidado, né, de não jogar fora isso. Então, até então era considerado milagre, porque a própria Michele falou, e ela assumiu em primeira pessoa. Eu achava que era mesmo. Então, assim, a gente respeita e faz o que agora? Na ampliação de consciência que eu falei, peraí, então é uma lei que está por trás. E eu gosto muito daquele exemplo da criança. Começou a trovejar, tem 2 crianças e 2 mães. Começa a trovejar, aquele barulhão todo. Aí a primeira criança pergunta para a primeira mãe, que é isso, mãe? Que barulho é esse? O que a mãe fala? É São Pedro arrastando os móveis, estão lavando o céu. É por aí, muitas mães falavam, pelo menos antigamente, né? Aí a segunda criança pergunta para a segunda mãe, que barulho é esse, mãe? E a segunda mãe diz, olha ali no céu, tá vendo as nuvens? Elas estão carregadas, elas estão escuras, elas vão dar trombada. Quando elas dão trombada, faz barulho. Então, gente, olha aí, cada uma falou de um jeito. Quando essa criança for para a escola, na aula, onde vão explicar sobre a água, a evaporação, formação de nuvens e tudo mais, concorda que a primeira vai ter que desconstruir essa crença para poder abrir a cabeça, e a outra só vai precisar ampliar. Então, agora é a hora. Todos que tiveram uma crença diferente, né, quando começam a ver, e lembrar que cada coisa veio ao seu tempo, que a gente pode conhecer essas leis. E já que Kardec estudou, melhor ainda, né? Já vem quase que mastigado para nós. Por isso que esses estudos hoje em dia, né? E aí tudo isso aqui é tudo um anteparo para explicar a comunicação entre essas 2 sociedades, né? Nós estamos começando, o capítulo 2 é praticamente o início. Então, quando a gente conhece essas leis que regem esses fenômenos, o que vai acontecer? As verdades do passado, elas vão ser ampliadas. Então, nós agradecemos quem acreditou em milagre. Vamos lá, a gente agradece, deixa isso no tempo e amplia. Porque também tem pessoas que, quando descobrem, né, que agora tem a lei por trás, então quem acredita em milagre é tudo ignorante. Tá? Vamos respeitar aquele que ainda acredita em milagre. Por quê? Cada coisa vai vir a seu tempo. Vai chegar um tempo que a pessoa também vai ampliar os seus horizontes, vai ampliar suas verdades, né? Então, nós que estamos aqui já, né, a gente não despreza, mas vai ampliando através de estudo, né, através de todos esses conhecimentos, como disse a Alexandra, né, que o que eu também mais gosto é poder estudar, é poder trazer, né, essas dimensões todas aí. Então, continuar admirando todas as curas que Jesus fez, as águas que ele acalmou, os pães que ele multiplicou, né, as transformações, agora vistas, que lei que estava por... Ficar curiosa, né? Que lei que está por trás? Porque cada efeito desse é diferente. É diferente acalmar a água que multiplicar pão, que transforma... Né? Então, vamos lá. Eu acho isso muito, muito bonito. Era isso que eu queria colocar.
É muito interessante mesmo. Eu estava lembrando, agora escutando você, Delmaro, que a Michelle contou também, que quando eu era criança, eu assistia aqueles filmes, os filmes, né, da história de Jesus, e quando Moisés ia falar, né, com Deus, geralmente era aquela, né, abria o céu, vinha aquela voz. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava esperando, né, eu ficava sempre olhando para o céu, ver se abria uma nuvem, de repente eu ia receber alguma mensagem dos céus, né? Então, olha só que interessante, né? Então, são filmes que a gente vai assistindo, né, coisas que a gente vai vendo ao longo da nossa história, né, que a gente vai construindo essas verdades, né? Então, mais uma vez, né? Por isso que é tão importante, precioso, eu diria, né? Esse momento da gente se reunir aqui, porque mesmo lendo, relendo a lição do Livro dos Médiuns, né? Nessa segunda parte, eu fiquei muito reflexiva, pensando justamente nessa parte que eu já falei, né? Por que que o que era sobre-humano, que não era entendível, não era associado ao bem? Sempre era associado como uma força do mal, não poderia naquela época. Tem falado assim, olha, né, tá acontecendo tal coisa, né? E associarem ao bem, nossa, né? Então, a gente vai observando aí, né, todos os caminhos que Kardec e outros precursores aí da doutrina espírita foram trilhando, né, ao longo do caminho, e como sempre dizem, né, quando você vai por um caminho que alguém já trilhou, fica mais fácil. Então, a gente agradece a todos esses precursores que Kardec, que estudou, e a todos os outros, né, que observou, investiu tempo, energia, né, e cumpriram a sua missão aqui na Terra para que hoje a gente estivesse aqui justamente conversando sobre esse tema de forma tão aberta, né, genuína, de uma forma, assim, eu diria até leve, né, e agradável. Muito bem, seguindo aqui. Eu estou vendo aqui que a Hilda, você disse que nesse capítulo tem uma citação sobre São Cupertino, que teve uma história de vida muito linda, né? Vale a pesquisa para quem tiver interesse. Então, fica aí o convite, até se você quiser falar um pouquinho, Hilda. Não? É só o convite mesmo, né? Mas é interessante, o doutor Reinaldo costumava contar a história dele, né? Ele levitava, e aí, de novo, levitar em 1600 e pouco, quer dizer, no século XVII, levitar nessa época, imagina só, né? É bem interessante aí a história dele, o doutor Reinaldo costumava falar, assim. E é interessante que, como ele era analfabeto, ele tinha preleções, ele falava de um jeito tão inspirado que vinha gente de longe para ouvi-lo. Essas são algumas coisas assim que eu lembro, né, que ele, pelo nome, nem precisa falar que é italiano, né? E é muito legal. Na década aí de 1620, ele tinha vários fenômenos, né? E aí, lógico, imaginem vocês que se não virou, não foi para, né? Se não foi para o lado da bruxaria, que foi justamente o que a Alexandra falou. Então, vale a pena, sim. E aí, ele falece super, para mim, né? Jovem, na época nem tanto, mas, enfim, vale a pena, né? Ele acaba não sendo morto na fogueira, nem deserdado, mas aí ele volta, ele é autorizado a voltar, inclusive, para o convento aí, né? E é considerado um santo, né? Por conta, ele era muito humilde, devoto, simples, então, bem interessante, eu concordo com ela. Eu lembro de pouca coisa que o doutor Reinaldo falava, mas por causa dele levitar, eu acho que é por isso que... E aí, de novo, né? Aí, quando você fala em levitação, você fala assim, é milagre, ou é sobrenatural. Não, né? É uma lei desconhecida. E aí, vamos atrás. Que lei que é essa? Né? Lá, e a Hilda está dizendo que também, como ele era analfabeto, ele é o protetor dos estudantes, mas os estudantes que têm dificuldade. Então, se você estiver ali, você está estudando, você está com muita dificuldade, então você pode se conectar aí com Cupertino, José de Cupertino, muito bom. Linhas bem gerais. E eu fiquei até pensando, né, Fernanda, quando a Fernanda falou assim, né, e as pessoas às vezes
né, diante da vida, né, ficam à espera, né, tem até um filme com esse nome, A Espera de um Milagre, né? Porém, quais são as ações que a pessoa faz? Né? Então, a interpretação que cada um tem da questão do milagre nas suas vidas e na sua vida diária mesmo, né? Às vezes a pessoa está numa situação que precisa ser resolvida, seja de saúde, enfim, muitas pelas quais cada um de nós e todos passamos, e às vezes a pessoa fica sentada lá, né? Fala, ai, vou esperar que o milagre acontecer. E aí, às vezes, o milagre não chega e fala, poxa vida, mas será que eu não sou merecedora de um milagre? Então, de olhar, né, o quanto que a oração, o estudo e a ação, né, estar aberta, e a gente sempre fala mente e coração aberto, né, porque muitas vezes quando você faz uma prece, você busca algo, você busca uma ajuda, vem uma inspiração. E o que é essa inspiração? Então, a lei natural que está aí, né, tem uma lei aí também que está por trás, é quando a gente é inspirado, né, o que acontece, né? E a gente já falou aqui numa lição do livro dos médiuns, né, o que é o médium, né, o que é esse contato com o plano espiritual, né? Então, a gente precisa estar com mente e coração bem abertos, né, para poder também estar aí conectado com esse campo invisível, que a gente, aos poucos, a gente vai conhecendo, estudando e conhecendo cada vez mais. Ale, acho que vale também a gente reforçar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, né, para abrir aqui para as perguntas, estamos chegando nos minutos finais aqui, a Elza, a Lúcia, a Vera, que estão aqui. Se tiverem também algum ponto para colocar, participem, viu, pessoal? Sim? Não fiquem acanhadas. Olha, eu vou perguntar. Boa tarde a todos. Magnetismo tem a ver com a lei da atração? Pode ser para a Alexandra, acho que foi a Alexandra que falou. Magnetismo. O magnetismo, Elza, ele está ligado justamente a forças magnéticas, né? Então, quando a gente fala aqui no magnetismo em relação aos milagres, né? Quando, por exemplo, uma pessoa ela ministra um passe, né? O que está ali? É uma energia, uma força magnética que está ali sendo, né? Transmitido naquele passe. Então, ele tem a ver, sim, com atração, com repulsão, né? Então, ele tem uma ligação, mas magnetismo está bem ligado às leis magnéticas mesmo, a tudo aquilo que é magnético, que emana uma energia, né? E está ligado, sim, na minha perspectiva, né, pelo que eu já estudei, está assim, ligado à atração, né, ou à repulsão. O que eu atraio, né? Conforme, e aí eu acho que vai para um campo assim, pensamento, o que eu penso, o que eu sinto, está ligado, né, um campo magnético aqui em volta de mim. O que eu atraio? O que eu atraio até em questão de pensamentos e situações, né? Então, acho que é um pouco disso. A Delmar também abriu o microfone aqui, Delmar. É isso mesmo, que do mesmo modo que o magnetismo é uma lei que está por trás, uma das leis do planeta é o magnetismo, né? E uma coisa que também eu acho importante desse capítulo é, por exemplo, hoje em dia, não existem as experiências quase morte, tem pessoas que elas são dadas como mortas, e depois, né, o médico vai lá e às vezes aplica um desfibrilador, mas e a pessoa tem toda, inclusive, um estudo, né? Mas espera aí, de novo, né, parece, quem está perto fala, aconteceu um milagre. Quem não estuda. Agora, se a gente estuda, aí sim. Então, se você olhar, né, o médico operou um milagre, a pessoa estava praticamente morrendo, né? E aí você vê um cientista que estudou, não teve milagre nenhum, né? Porque existem leis, e se a pessoa vem a óbito, né? Enquanto a gente também... O que é catatonia? Eu lembro que esqueci o nome, tem outra santa também, que ela ficou já assim, dada, já estava no velório, né? Porque a pessoa catatônica, ela perde os sinais vitais. E antigamente, que não tinha todos os aparelhos que tem hoje, o que acontecia?
A pessoa já punha ali as velas, já fazia ali o velório, e daqui a pouco a pessoa, né, voltava. Ah, ela morreu e voltou? Não. Né? Ela ainda tinha ali né, imperceptível, um fio ali de vida. Então, esse é um outro exemplo que eu acho importante também para ver a diferença. Enquanto, vamos supor que nesse mesmo velório, né, alguém vai falar, nossa, que milagre, a pessoa voltou. Se tem um médico, ele vai falar, não, essa pessoa estava catatônica, tanto que catatonia é isso, a pessoa não tem sinal praticamente nenhum vital. Né? Então, olha como é importante saber uma coisa, diferenciar da outra. Né? E tem ainda um terceiro que o Kardec coloca aqui, para a gente tomar muito cuidado, que são aqueles ainda, ele chama de embusteiros, né? Quer dizer, ainda porque aplica golpe em cima dessas situações, né? Se finge de morto, né? E aí, mas quantos, e por que se sabe disso? Porque antes que não tinham os aparelhos que tem hoje, as pessoas eram enterradas, e quando tiravam o caixão, depois de algum tempo, a pessoa estava de bruços, com o caixão todo arranhado. Ué, então, a pessoa foi enterrada viva, mas os médicos tinham dito que tinha morrido, então, aparentemente. Então, percebe na evolução quanta coisa, né, nos tira da ignorância, mas sem criticar quem ainda vive esse momento anterior. Né? Seu Homério abriu o seu microfone, seu Homério. Não está aberto, não? Tá aberto, seu Homério, pode falar. Está aberto, né? Então, a vida que o Ademar estava colocando aí, nesses casos aí de aparente morte, a vida estava por um fio, né, Ademar? A vida estava por um fio. Então, isso quer dizer que para que o espírito se desligue do corpo definitivamente, esse último fio que está ligado do espírito, com o perispírito, ao corpo físico, ainda tinha um fiozinho que permitia que o espírito ali permanecesse. Então, era preciso que esse fio também se desligasse do corpo físico para que realmente ocorresse a morte. Então, a ciência hoje já explica direitinho esse fenômeno da morte, mas também o espiritismo explica como que ocorre a morte. Quanto tiver alguns elementos do corpo físico, do espírito ligado ao corpo físico, ele permanece ali. Ele só se desliga, sai daquele corpo à medida que esse corpo não oferece mais condições para que o espírito permaneça ali. Então, vê quanto que é importante a gente estudar a existência do espírito, como nesse estudo que a gente está fazendo hoje. E o Espiritismo veio trazer para nós todas esses esclarecimentos, essas elucidações, que hoje a gente vê um grande número de acontecimentos que surgem em toda parte em função da presença do Espírito, com compreensão. A gente compreende como e por que está acontecendo essas coisas todas. Né? Tem um pedacinho aqui no Livro dos Médiuns, aqui no item 11, os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, portanto, em geral, no princípio materialista, negando todo o efeito de origem extramaterial, quer dizer, da existência da alma. Então, ainda hoje a gente se prende muito à matéria, né? Porque aquilo que vê é aquilo que mais toca os nossos sentidos. Então, para a gente caminhar com mais segurança, com mais liberdade e mais convicto das coisas que ocorrem ao nosso redor,
é importante a gente também se firmar na existência do espírito ligado ao corpo para a nossa evolução e o nosso progresso. Muito bom. Você vai fechar, Lê? Pode ir? A minha internet está oscilando. A gente agradece a presença de cada um e de todos. Muito bom o estudo dessa tarde. Então, a gente vai chegando aqui ao finalzinho do nosso encontro. Para finalizar, vou passar para a Hilda para fazer uma prece de encerramento para a gente. Hilda? Então, vamos ficar numa postura confortável, né? E agradecendo pelo dia de hoje. E que nós possamos agora nos conectar ao campo espiritual de Arautos. E vamos sentindo que essa equipe amorosa vai nos envolvendo, também a nossa casa, os nossos familiares, vai transformando as energias e tudo que estiver em desarmonia vai sendo levado e transformado no sol. E assim vamos sentindo a nossa casa com uma energia mais leve, renovada, né? E que nós possamos manter essa leveza, essa amorosidade, esse campo por toda a semana. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.